Dá licença aos mais velhos, aos ancestrais. Vamos começar mais um Mestre Peixinho em Minha Vida. Hoje contando com um valoroso depoimento do nosso grande mestre Gil Velho, um dos fundadores do Grupo Senzala, que conhece o Mestre Peixinho há longos anos e com certeza vai nos brindar com um depoimento, né, visto por um ângulo muito interessante. É com o senhor, agradeço a disponibilidade do senhor dar esse depoimento da relação, de como o senhor, esse abrangente da vida também nos brinda aí com a sua visão acerca de quem foi o Mestre Peixinho, a trajetória dele, algumas passagens que o senhor lembra, desde quando o conheceu, tá? Fica à vontade. Obrigado. Tá. Bom, o Peixinho Velho, ele faz parte exatamente dessa fase, de uma fase, o Peixinho não entrou no início dessa fase originária do Senzala, mas participou muito dela, e principalmente na fase que nós fizemos a configuração final do desenho que vai dar o Senzala aquela grande explosão. Está me entendendo? Então, nesse momento, o Peixinho participa de um grupo que era, naquela época, na sua essência, um grupo, de fato, de pessoas. Naquela época não tinha dono Senzala. O Rafael era um cara que você colocava assim, fala, Gil Velho. Ele falava. Está me entendendo? Mas naquele momento, do Senzala, ele estava sendo construído por cada peça, cada indivíduo que ali estava. Entendeu? Essa foi a grande organicidade do Grupo Senzala. É exatamente na sua fase. É o que hoje nós estamos fazendo, retornando essa organicidade que o Senzala tinha. Vamos ter trabalho. Mas é exatamente nessa época que o Peixinho participa, quer dizer, nessa configuração geral. O Peixinho vem através do Cláudio, Danadinho, do próprio Itamar, e é época que aparece também aquele nosso amigo de Brasília, esqueci o nome dele agora. O Peixinho pegou vários movimentos com ele. Tabosa, eu não me lembro bem agora. Eu esqueci. Tabosa? Eu estou ficando velho, eu acho. É o mestre Tabosa? Mestre o quê? Tabosa? Isso, Tabosa. Exatamente. E aí nós pegamos uma fase fortíssima, que, por exemplo, o Senzala aparece, e eu me lembro do Peixinho, principalmente chegando por volta de 1967. Eu me lembro bem dele, nós tínhamos saído do terraço e fomos para a Associação dos Servidores dos Maranhenses, lá na Largo Machado, passamos do Teatro Jovem, passamos não sei para onde, sei lá. Foi nessa fase, mais ou menos, que o Peixinho entra. E foi a fase que nós, nessa época, nos relacionávamos muito, porque o Senzala treinava a semana toda, inclusive sábado tinha uma grande roda, e domingo tinha treino. Então era uma fase rica nisso. E principalmente a fase do Cosme Velho, que foi uma fase rápida, onde todo mundo apareceu. O Cosme Velho se tornou foi um negócio impressionante. Era um espaço solto, aberto, de uma casa já... era um terreno quase baldio, mas o Elinho morava lá. Era em frente, do lado do bondinho do Corcovado, que hoje é uma praça. Tá entendendo? E ali nós fizemos uma história. Ali, principalmente. Ali foi o grande último estágio do Senzala junto com esse grupo que eu estou te falando, treinando juntos.
como uma irmandade, entendeu? Foi ali que começou a aparecer milhares de alunos, você não sabia nem de onde vinham, e você teve que inventar processos para você dar aula, tá me entendendo? E o grupo se tornou de uma importância incrível no mundo da capoeira de hoje, porque o desenho dele é que vai costurar isso tudo, e nós não tínhamos a menor noção do que era isso, ou seja, do que estava acontecendo, tá me entendendo? E o peixinho era um elemento dessa época, empolgado. Depois do Goiânia Velho nós saímos, eu nessa época já tinha aula na PUC, e vou ser, o Peixinho vai ser meu companheiro de turma quando nós mudamos do Goiânia Velho para a Associação de Servidores Civis, ao lado do Canecão. Eu dava aula na segunda, quarta e sexta, Peixinho primeiro, depois eu e depois o Gato. E os meus alunos, do Peixinho, se organizavam tanto numa roda de um como na roda de outro, participavam. Porque eu chegava lá, o Peixinho estava com a roda, nós participávamos, depois alguns continuavam, entendeu? Era bastante gente. O Gato tinha muito aluno no horário de noite. E ali nós fizemos uma relação direta muito forte. Foi, inclusive, aí que a minha irmã conhece o Murilo, irmão do Peixinho, e depois vão se casar nessas aulas. Então, o Peixinho teve uma participação, principalmente nessa fase, que eu acho que é a fase mais importante do Peixinho, foi essa, da sua formação. Até porque, isso é um depoimento interessante, porque quando acaba ali a associação, eu me formo, eu já começava a trabalhar, já estava viajando muito, eu trabalho como geógrafo, entendeu? Eu começo a trabalhar uns 20 anos antes de voltar à PUC, como professor, antes era estudante. E quem é que fica representando o grupo é o Peixinho. Está entendendo? Porque isso é interessante, esse detalhe, que quase ninguém conta. Quando houve isso, um pouco antes de acontecer isso, o Camisinha chega, garoto, com uns 17, 16 anos, nós éramos bem mais velhos que ele, e o irmão dele deixa ele aqui. E pediu para que tomasse conta dele, esse faço todo. O Camisinha, então, entra, pega toda essa estrutura do senzala de movimentos e tal, ele era coisa. Além do mais, ele entra e pega toda a potencial que o senzala tinha e interações. O senzala era um grupo que é interessante, que surgiu na zona sul do Rio de Janeiro, na década de 60, aonde Zona Sul teve a representação cultural no Rio de Janeiro, incrível no Brasil. Porque na década de 60, na Zona Sul, que vai surgir Bossa Nova, que vai surgir todo o movimento contracultural, aquele grande movimento, inclusive hip, que era internacional, que era contra a cultura, tem grandes representatividades no Rio de Janeiro, entendeu? E simultaneamente nós estamos vivendo uma ditadura militar, civil-militar. Entendeu? Então, o movimento cultural foi um contraponto a essa estrutura. E também era um contraponto ao próprio sistema neoliberal, que vai ganhar muita força, principalmente do como ele está até hoje se extinguindo, em meados da década de 70. Então, em meados da década de 70, é exatamente quando o grupo sai, o Gato viaja também, chama o Camisinha para substituí-lo, e o Gato tinha aluno para cacete, entendeu? Num horário nobre. Então, o Camisinha cai de paraquedas no grupo, entendeu? Ganhou a vida dele ali. Bom, e essas duas vertentes vão ter outros caras, vão ter Bananzol, vão ter Preguiça. Mas a grande vertente que começou a colocar foi exatamente
o Camisinha e o Peixinho. Foram os dois núcleos que não o Peixinho quisesse, mas o Camisinha começou a disputar com o tempo a hegemonia do grupo. Está me entendendo? Aí, e ao mesmo tempo a capoeira sofre, a partir desse grande movimento senzala, mas é geral, a capoeira sofre uma grande transformação. Ela começa a ter uma sistematização baseada nesse desenho senzala, está me entendendo? Mas aí ganha uma coisa que transcende o próprio senzala, e o próprio grupo senzala se perde nisso. É a sistematização da capoeira. Por um lado, você vai ter a massificação dela no território. Travou um pouco aqui para mim, mestre. Uma pena essa internet travar, né? Entrou um telefone aqui, você estava me escutando? Estava escutando, senhor. Aí travou, exatamente. Exatamente, eu estava falando exatamente isso. Então, você vai ter uma fase dessa massificação, tudo isso, não sei o quê, e o senzala também entra nisso. Dentro do grupo, está me entendendo? Houve uma certa desarticulação daquele grupo inicial que eu te falei, está entendendo? E o Peixinho foi o que ficou, não diretamente, mas indiretamente, com a responsabilidade da estruturação, porque surge o Camisinha fazendo essas divisões, entendeu? Porque foi próprio exatamente o que aconteceu com a capoeira, que a capoeira entra nessa fase, chama-se a fase da sistematização e também da comercialização dela, porque ela se massifica no Brasil todo. Isso vai perdurar até a década de 90. E aí que o Peixinho vai ter a criação do núcleo dele, que era o Centro Cultural Senzala, entendeu? Alguns alunos, mas ficou com a obrigação de uma certa disputa, mesmo que ele não quisesse isso acontecer, entendeu? E isso, na verdade, atrapalhou muito a vida do Peixinho. Com a capoeira. Tá entendendo? O Peixinho foi um cara que eu vi Peixinho, ele fazer administração de empresa, gostava de coisa, gostava de nada, depois ia à praia, mas eu ia muito pescar com eu e Itamar, uma Cláudia, que eu namorei, nós íamos pescar no barco do Itamar, Peixinho mergulhando, esse troço todo, gostava de pegou onda depois, praia. Aí, eu acho que ele se formou em administração de empresa, se não me engano, mas depois ele foi fazer educação física. Está me entendendo? E fez educação física e tal, e se dedicou, basicamente, a vida à capoeira. Isso é o que ele fez, entendeu? Ele gostava do coisinha lá, fez lá, foi casar muito mais tarde, ter filhos, né? A filhinha dele lá. Mas então, nesse período, então, ele começa a ter uma briga que isso desvirtuou, eu acho. Isso é a minha coisa. Eu visitava nesse meio tempo, periodicamente, quando eu vinha ao Rio, o único lugar que eu tinha como era o Peixinho. E aí o Gato, ia o Nestor, todo mundo ia lá, entendeu? E, inclusive, eu conheço Vi Ramos Pequeno, toda aquela turma, o Marrom, Ramos, isso de 79, principalmente, que eu me lembro bem, em diante, entendeu? Porque eu vinha lá, conheci o pessoal todo. Ramos trabalhava até na antiga loja brasileira embaixo,
ali da Angrense, entendeu? E subia, e via essa moçada toda, tá entendendo? Uma grande parte foi aluno ali, que o Tony era aluno do Peixinho, mas o Peixinho, muito aluno do Peixinho, o Tony dava uma aula que foi do Peixinho depois, foi aluno dessa muito tempo. Bom, mais ou menos que tempo. Mas nessa fase, exatamente um período que eu volto e acho que desisto de viajar e tal, não sei o quê, e volto a pouco para dar aula no departamento de geografia e volto com a capoeira que eu tinha. Tá travando aqui para mim, mestre. Está escutando? Ah, caiu? Até o senhor falar que agora voltou. Agora voltou. Está escutando? Estou escutando, tá travando um pouco. Deu uma congelada agora. Escutei até o senhor falar que no momento que o senhor voltou. Ah? Escutei até o momento que o senhor falou que o senhor voltou. Em 79, exatamente. Estou falando que esse período foi importante, porque eu estou botando Peixinho na linha do tempo, da minha relação com ele, entendeu? Então, em 90, no final dos anos 80 e começo de 90, a capoeira começa a mudar, geral, e nós voltamos, antigos, a nos encontrar com o Peixinho já com o grupo dele, e houve uma transformação muito grande, porque a capoeira de resultados, a capoeira comercial, começa a aparecer elementos, inclusive o meu trabalho na PUC, ele começa a ser um tipo de trabalho desse, que é o que eu chamo de capoeira orgânica. Na verdade, a capoeira orgânica, na verdade, era um processo de desconstrução do estabelecido, não só da capoeira, como de tudo. E é o que eu fiz na PUC. Tá entendendo? E aí começa uma fase que começa a aparecer milhões de pessoas, capoeiras, rediscutindo essa estrutura. Tá me entendendo? Ela vem organicamente devagar, isso não foi um discurso, isso foi aparecendo que as pessoas têm percepção. Da mesma forma que eu percebia, tá me entendendo? Outros percebiam. E aí eu percebi no Peixe, quando eu falava com ele, que ele tinha uma grande dificuldade, porque, na verdade, é o seguinte, aqueles anos tinham engessado alguma coisa, entendeu? E ele precisava se livrar desse engessamento. Ele mesmo. Está me entendendo? Então, esse período dele, de 90 para cá, que eu percebi, ele teve uma luta muito grande, porque ele tinha uma noção da capoeira, uma perspectiva cultural, entendeu? Uma série de coisas, com uma capoeira com inserções na questão cultural, tá? Mas tinha também, como quase muita gente tinha dificuldade, de ver a capoeira fora daquele contexto que, para mim, foi engessado nos anos 30 na Bahia. Uma capoeira com aquele padrão, entendeu? E hoje nós estamos, na verdade, desconfigurando isso. Quando você fala sobre questão patrimonial cultural, você está falando de uma questão local. A capoeira lá do Bimba, depois do Pastinha, a que eu acho mais autêntica, do Valdemar, é um patrimônio material de Salvador. Está me entendendo? Que se misturava ali, principalmente do Valdemar. Está me entendendo? A capoeira do Grupo Senzala foi um patrimônio material quando nós participamos, principalmente dessa fase dos anos 60. Então, eu via, voltando ao Peixinho, exatamente
Não que ele tivesse um esclarecimento total sobre isso, mas ele repensando sobre isso, tá me entendendo? Isso é que foi o que eu percebi do Peixinho, basicamente, até os dias finais. Ele começa a ter... Mas ele tinha uma noção clara, que eu vejo em depoimento, ele falando sobre isso, mas, logicamente, com certas ressalvas e tal, porque estava um padrão comercial que ele também não se encaixava muito nessa perspectiva, entendeu? Aí que tá foi a fase que eu queria, eu refleti um pouco, falei, vou falar mais ou menos, eu não construí o que estou falando, mas eu sabia mais ou menos o tema. Era exatamente essas duas grandes fases. Na verdade, meu concunhado, tá me entendendo? Mas eu não vejo ele exatamente com essas duas relações. Esse início, que ele se dedicou muito, depois a criação que ele faz de luta, quando ele faz o centro cultural, não é o centro cultural, quando ele faz a estrutura de trabalho dele, que é exatamente nessa fase e a partir de 90 foi uma continuidade disso, a tal ponto que, quando ele morre, ele está formando o pessoal, basicamente, todos o pessoal que ele formatou, que foram alunos dele durante esse período todo. De 90 para cá, principalmente, entendeu? Está me entendendo? Do final da década de 80 para cá. Então, eu acho interessante porque você perguntar sobre o Peixinho, porque exatamente foi um cara que viveu essas duas fases, que foram duas fases, quer dizer, três fases. Mestre, você pode abaixar só o celular um pouquinho para a gente ver melhor seu rosto, mestre? Abaixar, agora, ou afastar um pouquinho. Afastar. Aqui assim, né? Tá bom? Ah, tá ótimo, tá assim tá ótimo. Rosto agora? Estou ouvindo, tá ótimo. Então, são as três fases que eu estou falando. A primeira, a orgânica do Grupo Senzala, da Irmandade. A segunda, a fase que a capoeira como um todo se perde, mas talvez fosse necessária até para você ter uma visão disso, tá me entendendo? E discutir. Então, primeiro você tinha que ver uma coisa absurdamente, mas que foi importante para a capoeira, porque levou ela a se massificar e ela se expande. Tá me entendendo? Depois disso, começa a saber bem como é que é. Aí começou a fase do próximo. Então, o Peixinho vive essa fase 1, a 2, e vai viver a terceira fase, já que ele tinha uma história muito forte nessa fase que a capoeira se perde um pouco, mas ao mesmo tempo se massifica, as pessoas não sabem de fato e vão repetindo coisas que não estão sabendo nem que estão repetindo, que, aliás, muita gente continua fazendo ainda, mas melhorou bastante. Está me entendendo? Porque houve um amadurecimento disso. E isso está vindo paulatinamente acordar. Eu queria, como registro, mostrar que o Peixinho passou essas fases consciente. Ele fazia comparação entre uma e outra. É uma percepção minha, uma percepção orgânica. Mas aconteceu isso, entendeu? Isso eu gostaria de registrar. Quando ele pelo menos ele manteve, até disputando com o próprio Camisinho, que tinha aluno aberto ali no coisa também, entendeu? Fez um grande império, entendeu? Mas se perdeu na capoeira. O que eu quero dizer é que o Peixinho percebeu isso. Ele não tinha a mesma necessidade, até por formação dele ter esse império, entendeu? Mas ele teve... Sabe o que eu estou falando? É uma questão de perspectiva, de vida de cada um. Real, né? Então,
É, por um lado, isso é o que deu um certo equilíbrio dele para ele mesmo. Porque senão ele sentiria um vazio total e se perderia nos anos todos que ele viveu aquilo. Entendeu? Essa que foi a grande percepção dele e vivência dele sobre isso. Ele se preocupava muito com isso. Ele começou a disputar até o símbolo, né? Da calça, não sei o quê, porque aquilo valia dinheiro. Tá me Travou entendendo? um pouco, você pode repetir esse último final? Pelo menos aqui para mim travou um pouco a imagem e o áudio. Então, eu estou falando que era tão figurativo isso que eu estou falando, que, por exemplo, foi uma fase que você disputava até o símbolo do seu grupo, da sua calça, não sei de quê, porque aquilo tinha um valor comercial, entendeu o que eu estou dizendo? Que até hoje muita gente discute ainda, isso já acabou, porque a fase comercial forte da capoeira foi dissolvida, entendeu? Não tem como, porque é difícil se criar. É complicado, mas eu quero dizer é que isso ele conviveu, tá me entendendo? Eu me lembro de um cara que o Peixinho levou, sei lá, ele era se não me engano, da Finlândia. O Peixinho levava os atabaques dele lá, o que ele fazia, entendeu? Ele gostava de fazer, ele era um artesão, fazia berimbau. Aí parece que deixou lá com o cara, papapá, e o cara veio aqui, esqueci o nome do patife. Aí o cara veio aqui e não pagou o Peixinho. Ainda foi ter uma aula comigo num espaço que eu tinha na Barra, lá que eu tinha um laboratório na Barra, fiz um tempo lá para fazer o capoeira. Só que eu, quando eu soube disso, mandei cobrar o dobro lá do cara, só sai daqui se pagar o negócio aí. A aula também. Mas é isso. Entendeu? É por aí essas coisas. Então, são coisas que te levavam a uma posição, depois que você conquistou muita coisa, de meio ridícula, né? De você passar e ter que tratar daquela forma. Então, isso aqui é interessante, porque ele viveu isso forte, muito forte. Peixinho era um cara meio para dentro, entendeu? Peixinho não era de falar muita coisa, resmungava os negócios, tá entendendo? Mas era mais ou menos o que você percebeu. Entendeu? Todos eles me achavam meio. Até o próprio Peixinho, eu era meio doido, né? Mas era um doido que não falava, mas aí o doido começou a falar, a fazer as coisas. Eu era o doido, agora eu sou o doido que falo. Mas, pô, o senhor viajou muito com o mestre Peixinho, essas coisas de capoeira e tal. Quais eram as características que o senhor observa e pode trazer para quem não conheceu o mestre? Como é que era a conduta dele na capoeira, nos outros, seja com aluno, com Na mestre, verdade, o Peixinho, mais velho? Ele foi um cara que se prendeu. No início, ele teve uma relação muito com a coisa corporal. Inclusive, o apelido dele sai Peixinho por causa disso. Alguma coisa me diz que ele teve muita influência do Tabosa nos movimentos. Quer dizer, tinham trocas, né? Tá me entendendo? Porque o Peixinho, quando chegou lá, já jogava alguma coisa de capoeira com o Tabosa ou com o Cláudio, sei lá. Diz Itamar que levou ele para coisa, mas tinha uma relação desse tipo. O Cláudio veio estudar arquitetura no Rio, de Brasil. Tá me entendendo? Mas, na verdade, cada um de nós, cada um. Eita.
Bom, voltou. É porque esse troço aqui é fogo, aí aparece um troço, você toca no dedo e sai tudo. Então, o Peixinho teve nesse período de formação, ele se dedicou muito à questão da movimentação dele. Mas cada um, naquela época, tinha um perfil de movimento, apesar de nós estarmos sempre... Porque aí que está o negócio. Quando nós treinávamos em grupo, o desenho do Senzala, que eu falo tanto, foi um desenho criado pela sinergia de todos, pela percepção de todos em termos do seu movimento, que aí, na troca, criou um desenho. Mas cada um tinha um perfil, uma personalidade gestual, entendeu? De movimentação gestual. Isso que é o certo. A tal ponto que o gato ficou como o exemplo do desenho do grande padrão na época, entendeu? Está me entendendo? Era aquele jogo perfeito. E até caras que entraram mais tempo depois, como Borracha e tal, pegaram a movimentação perfeita e tal, aquele negócio todo, que foi o que o próprio Camisinha veio aprender aqui também. Está me entendendo? Camisinha pegou uma escola de um desenho pronto. Ele simplesmente, como ele é sistemático e tal, bababá, ele foi sistematizando aquele desenho a tal ponto daquele desenho virar uma coisa robótica. Entendeu? Mas aí não foi só ele, aquilo gerou a capoeira toda ficou assim. Tá? Essa que é a grande jogada. E, por outro lado, o Peixinho não era de falar do outro sobre isso, sobre aquilo, entendeu? Ele ficava na dele. Tá me entendendo? Ele falava do cara mais antigo, você vai ver ele nas suas... Se você pegar uma entrevista que ele deu, ele falando do mestre antigo, ele falou lá, não sei o quê, não sei o que lá, mas não se colocava muito contra. Na verdade, foi um observador. Ele continuou sendo até o final. Entendeu? Eu acho que foi isso. Mestre, quais as contribuições, o senhor como fundador e acompanhou esse processo todo, quais são as principais contribuições para o Grupo Senzala que o mestre Peixinho deu, ao seu ver, mestre? Bom, uma grande contribuição do Grupo Senzala, do Peixinho, a principal, foi ele exatamente ter representado o grupo, uma figura central, nessa fase de 75 a 90. Porque isso não foi uma coisa colocada, uma coisa que aconteceu organicamente também, entendeu? Mas você tinha o Garrincha, eu deixei o Garrincha em 73, ele foi ter um grupo lá dele e tal, o Garrincha Peste com Sorriso, entendeu? Que ficaram, até um adendo, que ficaram de fora, que eram muito mais antigos, mais velhos dentro do Camisinha, e mais antigos no grupo, e botaram o Camisinha. E quem botou o Garrincha sem querer fui eu. Eu precisava de alguém que ia sair, viajar, eu trouxe o Garrincha, ele ficou 1 ano comigo lá dando aula. Quando eu saí, meus alunos da PUC, que eram funcionários da PUC, que eram estudantes e professores, é que seguraram o Garrincha com 16 anos. Está me entendendo? E aí, e olha que era, nego disputava, tinha aquele Gilberto da Barra, que estudava engenharia, ficava de olho, tinha maior medo do Senzala e tal, mas não conseguiu, porque os caras não deixaram, porque a gente não tinha. A gente tinha 16 anos, como é que ele ia continuar lá? E aí o Garrincha foi estudar o artigo 99 com a sogra do gato, mãe da Pimpa, que tinha uma escolinha de... Todos estudaram lá, Preguiça, Sorriso, Preguiça, Baianazol. E ele fez o artigo e entrou para Educação Física, fez Educação Física, continuou dando na PUC e se tornou professor oficial da PUC, Garrincha. Fantástico. Quando eu retorno lá, ele está saindo já, mas... Está me entendendo? Mas o Camisinha recebeu isso tudo de graça ali.
Entendeu? O gato sem querer deu para ele. Então, na verdade, mas quem tinha um Bainanzol, tinha um preguiça mesmo, mas quem ficou centrando o Senzala, dois antigos, foi o Peixinho. A tal ponto que o espaço dele era o espaço que eu tinha como referência de ir lá treinar. Quando eu chegava lá, me sentia à vontade. Aquele negócio que não é que você não vai no fulano, no ciclano. Porque tá ali, o Peixinho, aí você vai lá à vontade, entendeu? Tá me entendendo? Sim, mestre, que maravilha. Então, eu acho que isso é que foi a grande contribuição do Peixinho para o Grupo Senzala, foi essa fase. Porque ali, na verdade, a pessoa dele se tornou uma pessoa de extrema importância. E segurar, então, um trabalho que segurasse, entendeu? Tá? A tal ponto que muitos do pessoal que teve com o Peixinho, você sabe, confunde o Centro Cultural Senzala com o Grupo Senzala, entendeu? E que eu chegava para o Peixinho e falei, não, Peixinho, o Grupo Senzala é o Grupo Senzala, o Centro Cultural é você. Você pode ter, por exemplo, na época, tem o Tony e tal, vocês participam do grupo, vocês representam. Agora, o pessoal seu é do Centro Cultural Senzala, não é do Grupo Senzala. O Grupo Senzala é um grupo de pessoas. É isso que o nego está discutindo agora e o nego não está entendendo. Quando o cara chega a entrar com corda vermelha, não estou dizendo se é mestre ou não é mestre, corda vermelha no grupo, ele está entrando para ser membro do Grupo Senzala. E para ele entrar como membro do Grupo Senzala, ele hoje, você sabe muito bem, ele tem que ter uma maturidade, então ele já entra com maturidade, ele está livre para contribuir com o seu trabalho no seu espaço, que não é o Grupo Senzala, entendeu? Ele tem que ter um espaço, inclusive, bem liberto de qualquer coisa, porque ele traz diversidade para o grupo de informações, porque ele tem senão cada um era igual, aí você não precisa de ninguém. É igual como a capoeira estava ficando antes. E eu nunca mais me esqueço de um exemplo de uma exibição do Camisinha na praia, tinha umas, sei lá, 500 pessoas ou mais, fazendo parecia um robô, aquele jogo que você vai de computador, sei lá, que tá me entendendo? Aquilo foi a coisa mais feia que eu vi no mundo. Mas é exatamente, você sabe que a capoeira se tornou isso. E aí começando a quebrar, porque quem constrói a capoeira é o indivíduo. É isso que eu sempre falava para o Peixinho. Quem constrói a capoeira é o indivíduo. Não a capoeira constrói ele. Entendendo? O indivíduo é que tem, pelos seus sensores corporais, ele é estimulado pelo que ele está vendo, joga para dentro e ele faz do modo que ele é. Se ele tem uma perna só, ele vai igual um cotoco fazer o negócio. Ele tem duas, ele faz, entendeu? E assim sucessivamente, cada um com o seu cada um. E aí você traz riqueza, porque exatamente o que o grupo fez no início. Qual é a riqueza que está? Eu tinha uma forma de fazer, o Peixinho tinha outra. Aí na troca dessa energia, se tinha uma troca, criava-se um movimento, entendeu? Havia uma troca nisso. Isso é o universo, ele funciona dessa forma. Então, voltando ao velho Peixinho, essa foi a grande fase. Inclusive a fase que ele sai e vai matutar o tempo todo até ele morrer sobre essa terceira fase. Porque ele tinha esse tempo, entendeu? Eu escutei o mestre falar realmente muito sobre a capoeira, que trabalha muito o instinto. Eu acho que sobre esse instinto, que é essa relação com o que o senhor está falando, que é esse eu, né? Não tornar as pessoas um objeto, tornarem sujeito, né? Cada um buscando. Exatamente. Eu sentia que no Peixinho tinha tal ponto que eu vejo que no espaço dele tinha uma série de robotizados, mas tinham pessoas que
tinha um cabeça que saiu de lá com visões, entendeu? Sobre isso. Então, tinha uma liberdade do aluno construir a coisa por si mesmo. Não que o aluno tivesse que repetir exatamente o que ele estava fazendo. Entendeu? Sem discurso, que era sim ou não, entendeu o que eu estou falando? Sem nenhum discurso. Então, porque eu acho que eu entendi o Peixinho, porque a conversa que eu tinha com o Peixinho, na verdade, era quase de uma energia, era muda. Eu nunca fui muito falar, fui muito falar barulho e tal, porque era doido, né? Então, eu percebi o Peixinho dessa forma. Entendeu? E pela primeira vez que está me perguntando isso, eu estou falando sobre o Peixinho, sobre essa coisa do Peixinho. Que eu guardo aqui dentro, mas eu não tinha colocado, eu estou colocando espontaneamente do que eu fiz. E a tal ponto que eu não me preparei nada que eu ia falar. Eu sabia que ia sair tudo organicamente. Entendeu? Porque você tem uma memória. O senhor fala isso, né, que Peixinho... Eu sei, claro, esse estigma de maluco, porque eu acho que eu carrego um pouco isso também, mas o mestre respeitava muito. Quando eu ia nos ensaios do senhor lá, aqui naquela casa, naquele casarão ali, né, ali perto da Alice e tal, e eu voltava e eu sempre gostei muito e levava lá e o mestre achava um barato. Então, o Peixinho tinha isso. Ele foi um cara que acompanhou. É interessante, porque essa fase que eu te falo, que foram de uns 10 anos, mais ou menos, a pior fase da capoeira, mais ou menos a capoeira se massifica, ela possibilitou várias coisas que nós estamos falando hoje, então foi uma fase necessária. Está entendendo? Essa fase, o grande guardião foi o Peixinho. Está entendendo? E continua até o fim, né, mestre? Também tocando o barco até o fim forte, né? Então ele respeitou e, quer dizer, ele estava lá, botaram ele no fogo sem querer, quer dizer, na verdade ele entrou num troço que ele ficou como se você dirigisse toda a sua raiva ao outro, porque queria uma unidade. Só que no final não aconteceu pelo seguinte, a coisa inicial do grupo, aquela organicidade das pessoas, de grupos, um grupo de pessoas sem dono, é uma coisa tão forte no senzala que não dá para um cara chegar e dizer que é dono, ele simplesmente se acaba. Então, meu amigo, vá procurar a sua casa, o seu pedaço, e não era nem discussão, é uma opção, cara. Então, constrói o seu bagulho, pô. Agora, o nosso bagulho tem que... O mestre China, que está aí nos assistindo, a gente num bate-papo recente, ele me trouxe uma reflexão muito interessante, que cabe agora. Ele falou assim, eu vejo que o Grupo Senzala é o grupo que é mais democrático, mesmo que sem querer. Mesmo que sem querer, mais democrático. Então, agora, então, essa é a relação do Peixinho, exatamente isso, porque foi uma fase de, imagine, você fica sozinho, está vivendo aquilo, você não está matutando, mas há uma pressão muito grande. Você, a tal ponto que o negócio chegava a ponto de ter brigas físicas, disputas físicas, entendeu? E no meio disso tudo, vão surgindo, não só na capoeira, mas no grupo mesmo, várias facções de coisa por questão comerciais. Está me entendendo? Foi uma fase bravíssima. Você entende? Muito brava. Para a capoeira, para o grupo. Mas aí, graças à boa organicidade, em 90 vem exatamente a reconstrução. E quem que constrói isso? Os indivíduos. A capoeira tem que estar em todo lugar e ela tem que ter a personalidade de cada lugar. Não é pelo lugar, é pelas pessoas que estão ali fazendo a capoeira, construindo ela. Isso é que vai dar sustentabilidade infinita existencial à capoeira.
Está me entendendo? Se nós... E é exatamente a personalidade sociocultural da capoeira. Se nós entrarmos numa perspectiva marciais, nós desaparecemos. Não porque isso seja mais fraco, mais forte, porque a nossa história não é essa. Aliás, os discursos todos que fizeram da capoeira no passado, que eu achei furado e tal, não sei o quê, eles falam exatamente dessa parte sociocultural. Na verdade, queriam uma parte esportiva. Mas agora nós invertemos a coisa. O que eu quero dizer é que a capoeira de hoje, nós invertemos ela. Realmente nós queremos ser o que as maltas do Rio foram, um grupo sociocultural. De resistência, né? Exatamente. Então, aí você entra na realidade. Isso, quem é que tem isso? As pessoas, são os indivíduos. A nossa ancestralidade está aqui dentro de nós. Por isso que quando você senta numa roda de conversa, num local, se é mais garoto, ou lá que seja, aí tem um velhinho igual a mim, assim, sentado, conversando, barba, coisa e tal, ele, na verdade, ele fala coisas que você sensorialmente capta e manda lá para dentro. Essa informação você tem dentro de si. Ela é acordada e você põe ela para fora. Está me entendendo? E é isso que você faz com o ritmo. Ele vem... Aí você trabalha ele, aí você joga o corpo, ou gestualmente, você traduzir o ritmo. Você, da forma que você está. Aí no dia que chegar, para aí, igual que nós fizemos as ligas, 1, 2, 3, 4, para aqui não sei o quê, papapá, pipipi, o que aconteceu? Tirava o birimbau, tirava tudo, o cara continuava gingado do mesmo jeito. Igual a dança. Eu estava numa entrevista lá com... Tinha até aquele Carlinhos de Jesus do lado, o cara perguntou, e a capoeira? Eu falei, olha, é igual a dança. Como é que é? O que é a dança? A dança é um produto da percepção, através dos nossos sensores corporais, do ritmo que vem, a pessoa capta, joga dentro, digere, entendeu? Reconhece e joga para fora, da forma dele. No dia que você for ensinar uma pessoa a dançar, você acabou com a dança dela, porque a dança é uma coisa única de cada um. É uma interpretação que cada um faz. Da mesma forma, o nosso jogo na capoeira, em qualquer coisa, na vida. Está me entendendo? Com certeza. É importante o velhinho sentar lá conversando? Sim, porque você cria um contexto que estimula a você buscar em si o conhecimento. Não foram as palavras. A palavra dele apenas acordou o conhecimento que você tinha. Está me entendendo? Isso é muito legal, mestre, fazendo um gancho com a conduta do mestre Peixinho de falar pouco e criar aquela atmosfera onde a gente aprendia exatamente, codificando, trazendo aquela leitura para dentro de nós e depois respondendo com o nosso gestual, com a nossa musicalidade, com a nossa postura ali dentro daquele ritual, né? Isso é muito legal. Apesar dele ter sido extremamente assim técnico, ao meu ver, né, como aluno do mestre, assim, em termos de postura, de movimento, como o senhor mesmo fala, mas em termos de ideal, ele nunca engessou muito assim, ó, para pensamento tem que ser assim, assado. Então, ele fez essa parte técnica, porque essa parte técnica era uma coisa que era uma exigência, principalmente nesses 10 anos. Está me entendendo? Aquilo é que foi engessado. Nós tínhamos os movimentos, o próprio movimento que ele faz jogando e tal, ele vem bem anterior a essa época, na época que ele treinava, ele já tinha desenvolvido. Só que você passa por uma época que se deu uma atenção à massificação, à sistematização, à técnica, aquilo que engessou a capoeira, aquilo foi, por outro lado, aquilo foi ótimo. O próprio Moraes, ele surge, Moraes aqui no Rio, bababá, uma coisa, ele pega, ele usou até corda, ele pega o desenho do senzala básico, injeta no estilo Angola, até hoje eu me lembro
uns 10 anos atrás, a cobrinha mansa me deu um rabo de arraia, que eu chamava de rabo de arraia, que era meia lua de compasso sem mão, entendeu? Bem rápido. Tá me entendendo? E só nós dávamos. E aí, que o nego até parou de dar atualmente. E aconteceu o seguinte, aí eu estava falando sobre isso com ele. E aí ele pegou esse desenho, deu uma nova maquiagem na estilo Angola e pegou o discurso de 30, que era afro-brasileiro, e mudou para o discurso da década de 70, que era o afro-americano. Montou Angola Mãe. Entendeu? Depois vai para Salvador. Mas eu quero dizer o seguinte, tudo isso nós vivenciamos. Então, você está lendo. Então, a importância do Peixinho, ele continuou, ele realmente era fazer um negócio técnico, então, ensinava técnico, porque aquilo também foi uma certa dificuldade que ele teve nesse período. Entendeu? Exigia que você tivesse isso que era quase como estimular você a um combate, entendeu? Só que o lutador de verdade, ele não se faz na academia. Ele se faz no momento, no agora. Entendeu? Então, o brincar, o jogar solto, ele é um treinamento espetacular, porque o reflexo, ele não é você não pode treinar reflexo com coisa, o reflexo é uma coisa orgânica. Você vê na hora, se desvia, entendeu? Ele não pode ser raciocinado. Entrou racionalidade, entrou burrice, porque o único animal burro que tem é um homem que é racional. O resto é tudo orgânico. Está entendendo? A racionalidade é a pior besteira que o homem diz que tem. Porque a organicidade é uma percepção que você tem sensorialmente de uma velocidade incrível. Está me entendendo? E que você, quando faz, me lembro do jogo da faca que eu fazia, eu dava um salto atrás, batia de costa no chão, rolava, caía em pé. Se eu fosse pensar nisso, eu tinha quebrado o pescoço. Eu nunca treinei isso. Só estava na hora, inclusive na exibição. Está me entendendo? Nunca treinei com gato. Esfaqueei o gato umas 2 vezes. Uma vez foi na municipal. Congelou agora. Agora voltou. Voltou, né? Então, é exatamente isso. O Peixinho tinha essas duas coisas, ele continuou. Mas ele gradativamente ele era orgânico nessa perspectiva. Entendeu? A organicidade é exatamente isso, quando você percebe. Porque a coisa instintiva é a coisa orgânica. Entendeu? E chama-se orgânico, é você trabalhar com o seu saber, que é uma coisa. Por isso que, quando me perguntaram se é mestre, eu falei, não, amigo, eu não posso ser mestre de mim, eu posso de ninguém, eu posso ser mestre de mim mesmo. Mas como é que eu vou ensinar uma pessoa que eu nem conheço e não tenho a menor capacidade de perceber o grau e a riqueza da sabedoria que ela tem dentro dela? Eu sei da minha. Entendeu? Então, é por aí mais ou menos. O Peixinho, eu acho que com certeza, ele tinha essa percepção de vida, entendeu? Orgânica. A tal ponto que ele foi bem calmo até morrer. Entendeu? É verdade. E eu me lembro que eu fiz uma homenagem ao Peixinho, junto com a Renata Martelo, Caroço,
mais uma pessoa, lá no espaço de que vocês tinham no Leme, Nós no fizemos dia que o Peixinho começa a correr. Nós fizemos Parangolé, lembra, mestre? Você lembra disso? Lembro, claro. Então, aí nós fizemos lá, e nesse dia, foi esse dia que ele foi internado. Eu me lembro da minha irmã falando que ele se despediu de todo mundo, tá me entendendo? Se despediu de todo mundo, do filho, papapá, papapá. Ele sabia que ia embarcar. O cara ia dar um negócio nele, coisa. Então ele já tinha noção, isso é uma coisa orgânica. E ele provavelmente, eu falei para ele uma vez, perguntando comigo, eu falei, olha, Peixinho, eu não acredito na morte. A morte é uma coisa que eu posso ver você morto. Mas você pode me ver morto. Mas você nunca vai se ver morto, porque já morreu, pô. Então você nunca vai morrer. Porque você está vivo, você está percebendo. Quando você desligou, você não percebe, você não se sente, entendeu? Também penso isso, mestre. Mas você estava falando que a morte é uma pegadinha, uma ilusão, né? Na verdade, só existe a vida. Você existe dentro de você. A primeira dimensão é nosso eu, nosso interior, nós. O universo nosso endógeno. Aí você existe. Aqui no segundo universo, esse que nós estamos falando, aqui nós vivenciamos essa existência nossa interna. Entendeu? E dentro de nós estamos construídos por milhares de universos. E aqui nesse segundo universo que nós estamos, nós construímos junto com outros o grande universo. Cada pulsação, nós estamos participando. Por isso, eu só acredito no agora. Eu não acredito nem no passado, nem no futuro, mas só no agora. Esse que nós estamos vivendo. E o Peixinho está vivo nesse agora. Entendeu? Com certeza. Então é isso. Então o que eu gostaria de fazer é o seguinte: Peixinho foi e é um grande cara, tá entendendo? Que se mantém vivo, como todos que tiveram conosco, já foram, entendeu? Até do grupo. O Peixinho deixou um legado ótimo que continua, e esse legado, na verdade, ele continua vivo através de quem? De todos que participaram disso. Está me entendendo? E assim é o que eu falo sobre o velho Peixinho. É um amigo, um concunhado, mas antes do concunhado era um amigo. Eu gosto muito do Murilo, irmão dele, casado com minha irmã, já está há uns 30 anos ou mais casado, não tem mais que... E essa irmã minha é a mais moça, já está com seus 60 e poucos anos, 63, 64, entendeu? Então, o Peixinho é o Peixinho. E assim vai ficar entre nós. Peixinho velho. Aquele abraço de quebrar costela, Peixinho velho. Ô, mestre, que lindo. Pô, não tenho palavras para agradecer, mestre. Tanta emoção, tanta sabedoria, um olhar tão vasto. Só tenho a agradecer muito ao senhor. O senhor também é uma lenda viva do Grupo Senzala, da capoeira. Pô, assim, muita gratidão, que a gente possa manter viva, manter essa chama acesa da memória do mestre, esse legado, e de todos os senhores que batalharam aí para a gente hoje ter esse alicerce, para a gente poder ainda criar, pensar em possibilidades, mas sou muito grato pelos senhores terem quebrado essas pedras lá atrás, construído, desenvolvido, preservado, mantido, agregado valores, mas enfim, que através dos senhores que isso chega até mim, a cultura popular, e eu sou muito grato mesmo. Muito obrigado. Obrigado, família. O senhor é sempre palavras que engrandecem. Acho que está todo mundo aí também
Amarradão, viu, mestre? Uma boa noite para a família. Vou deixar Boa aqui. noite para toda a família sua e para todo mundo que está aí, tá? E Vou vamos lá. lembrar, vou lembrar um momento que eu ia falar assim depois no meu depoimento, mas vou lembrar aqui, já que o senhor lembrou até da Mônica, né, irmã do senhor, casada com o Murilo. Mônica estava lá quando o mestre estava internado no hospital e ela estava lá com o mestre Peixinho e eu fui lá nesse hospital, estava passando na televisão um monte de búfalos atravessando assim. E aí o mestre Peixinho olhando aquilo, ele falou assim, caramba, quando ele viu esses búfalos, ele falou assim, caramba, imagina um tambor do couro desses aí. Ele estava ali numa situação grave, mas estava pensando em tambor. Isso aí, salve, mestre Peixinho. Obrigado, mestre Gil. Deus abençoe, mestre Gilberto. Boa noite, minha gente. Obrigado aí. Boa noite.